Seja bem-vindo! Vou contar uma história curiosa. Hoje vou contar os detalhes de um filme chamado Jimmy Bolha. Haverá spoilers pela frente, esteja avisado. A história começa com Jimmy Livingston, uma criança que nasce sem qualquer imunidade. Sua vida é uma constante batalha contra germes, pois até mesmo os menores podem ser letais para ele. A mãe de Jimmy, a senhora Livingston, é super protetora, e até os 4 anos de idade ele não podia sequer voltar para casa. No entanto, após completar essa idade, ele é trazido para casa, onde vive em um quarto com uma enorme bolha, permitindo-lhe caminhar dentro dela. Essa bolha tem luvas acopladas que seus pais usam para tocá-lo, e todos os seus brinquedos são descontaminados para garantir a ausência total de germes. Desde então, Jimmy vive em seu quarto, sem ser autorizado a sair. A senhora Livingston encerra todas as histórias noturnas com finais trágicos, onde princesas morrem por serem libertadas. Jimmy só pode assistir a um canal de televisão e ler uma revista, porque, segundo a sua mãe, são os únicos que existem no mundo. Ela sempre usa as luvas acopladas para cortar o cabelo de Jimmy e abraçá-lo. Ela impõe suas ideias a Jimmy, tendo total controle no que ele deve ou não acreditar. Jimmy só pode comer algo feito em casa. Mesmo assim, só após passar por um sistema de descontaminação antes de ser colocada em um tubo, garantindo que esteja livre de germes antes que ele coma. Ao completar 16 anos, Jimmy narra que cresceu como qualquer outra criança e fica feliz ao receber uma guitarra em vez de um carro. O pequeno mundo de Jimmy começa a ficar maior quando ele vê uma nova vizinha chamada Chloe, da mesma idade que ele, de mudança para seu bairro. Ele fica apaixonado por ela, mas, infelizmente, sua bolha o impede de qualquer aproximação. Jimmy não entende sobre amor ou garotas, e sua mãe, percebendo sua curiosidade, passa a contar histórias assustadoras sobre garotos que morreram por tocar mulheres da vizinhança. Ao passar dos anos, Jimmy sempre observava Chloe através de sua janela, e ela também sempre o observava. Um dia, ele acorda com uma ereção e entra em pânico. Sua mãe entra e o faz recitar o juramento de lealdade até que ele se acalme. Chloe, por sua vez, tem amigos populares que fazem bullying de Jimmy, chamando-o de Jimmy Bolha. Porém, ela parece que não gosta de como seus amigos tratam Jimmy. Um dia, ela bate à porta dos Livingston e o Sr. Livingston a deixa entrar. Ela fica fascinada pelo sistema de tubos pela casa. Então, ela segue a tubulação até o quarto de Jimmy. Jimmy fica boquiaberto e tremendo quando vê Chloe na porta do seu quarto. Isso porque sua mãe é a única mulher com quem ele já trocou mais que 2 palavras na vida. Chloe, encantada com sua guitarra, pede para ele tocar uma música para ela. Jimmy tenta ensiná-la a tocar usando as luvas acopladas em sua bolha, mas se atrapalha todo com os acordes. A partir desse dia, os dois se tornam inseparáveis e começam a passar horas juntos sempre que podem. Chloe presenteia Jimmy com um porquinho da Índia dentro de uma bola em seu aniversário, e até traz crianças para dentro do quarto de Jimmy no Halloween. Na noite do aniversário de Chloe, ela entra bêbada no quarto de Jimmy pela janela. Ela tenta entrar na bolha, alegando que não pode mais ficar longe dele, mas acaba desmaiando antes de conseguir. No dia seguinte, Chloe vai até o quarto de Jimmy e mostra seu anel de noivado. Mark a pediu em casamento e a cerimônia está marcada para o fim de semana em Niagara Falls. Chloe veio informar Jimmy pessoalmente. Ele fica bem desapontado, mas ele tenta esconder suas emoções. Ela trouxe um presente para ele, mas Jimmy o ignora. Ele então devolve o porquinho da Índia e pede para ela ir embora. Chloe sai com lágrimas nos olhos. Mais tarde, Jimmy abre o presente e descobre ser um globo de neve com a mensagem "Eu te amo". Surpreso, ele grita o nome dela e decide ir a Niagara Falls para impedir o casamento. Ele então começa a trabalhar duro para criar uma bolha portátil e finalmente tem sucesso. Então ele consegue fugir de casa sem que seus pais saibam. Jimmy fica feliz por estar correndo pela primeira vez. Ele chega a uma estação e pede a uma pessoa uma passagem de ônibus. No entanto, Jimmy esqueceu de trazer dinheiro e, angustiado, tenta atravessar a rua quando é atingido por um ônibus. Ele é arremessado ao chão, mas sua bolha o salva. As pessoas do ônibus se aproximam e oferecem uma carona. Jimmy aceita feliz, mas descobre que elas fazem parte de um culto religioso. Ao apontar isso, eles o expulsam do ônibus. Mais tarde, o grupo do culto chega ao seu destino, onde o líder declara que um homem redondo dentro de uma bolha é o Salvador enviado por Deus. O grupo lembra que Jimmy tem as características do seu Salvador e partem em busca dele. Ao mesmo tempo, Jimmy conhece um motociclista chamado Slim. Ele conta a Slim sobre o amor de sua vida prestes a se casar com um babaca.
Slim fica impressionado e compartilha sua própria história sobre sua antiga namorada, Wildfire, que ele ainda ama. Slim oferece a Jimmy uma carona e os dois partem para Niagara Falls. Enquanto tudo isso acontece em casa, a Sra. Livingston descobre que Jimmy sumiu e entra em desespero. Ela e seu marido partem em busca de Jimmy, já que a polícia só atua após 24 horas do desaparecimento. Enquanto isso, Slim e Jimmy chegam a Vegas e param para descansar. Eles se divertem em um cassino, mas Jimmy se lembra que tem apenas 2 dias antes do casamento, então ele parte. Slim, no clube, rouba um scooter e foge com ele. Após viajar por um tempo, Jimmy encontra o carro de seus pais, que tentam impedi-lo de fugir. Jimmy sofre um acidente, mas felizmente sua bolha o joga em um trem em movimento. Ele escapa de sua mãe, mas agora está preso em um trem com artistas de um circo. Os artistas contam a ele sobre seu chefe, Dr. Freak, que os mantém presos como animais, e os usa em seu espetáculo. Jimmy encontra Dr. Freak, que tem nanismo. Ele acidentalmente derruba o homem com sua bolha e liberta os outros artistas. Em seguida, ele continua em direção a Niagara Falls, mas mal consegue usar um scooter, então para em um restaurante para pedir carona. Lá, um grupo de policiais assedia um homem chamado Push Pop. Quando Jimmy diz que não tem imunidade, eles presumem que ele tem uma doença contagiosa e fogem aterrorizados. Na confusão, o restaurante pega fogo e Push Pop oferece a Jimmy uma carona. Ele concorda em levá-lo a Niagara Falls por um caminho diferente. A Sra. Livingston encontra Dr. Freak, que informa que Jimmy está indo para Niagara Falls. Furiosa, ela liga para Chloe e a repreende por fazer Jimmy fugir. Enquanto conversa com Dr. Freak, os artistas roubam seu carro. Push Pop e Jimmy atropelam uma vaca no meio da estrada. Push Pop fica inconsolável, porque em sua religião, as vacas são símbolos de Deus. Mas seguindo a palavra da mãe de Jimmy, ele diz a Push Pop que sua religião é falsa. Isso deixa Push Pop muito ofendido, que o deixa por conta própria. Jimmy consegue chegar a Nova York de alguma forma e pede carona a um homem idoso chamado Pippi, que concorda. Jimmy acorda na manhã seguinte, e Pippi ainda está dirigindo. Logo, Jimmy percebe que Pippi está sem vida, e o carro atinge um outdoor. Jimmy entra em uma mercearia e liga para Chloe. Quem atende a ligação é Mark, que diz a Jimmy para desistir, pois está prestes a se casar com Chloe em 1 hora. Desanimado, Jimmy liga para sua mãe e pede para ela vir buscá-lo. Seus pais logo chegam até ele e o colocam no carro. Enquanto a Sra. Livingston vai ao banheiro, pai e filho se conectam. O Sr. Livingston diz a Jimmy para não desistir sem tentar. Inspirado por essas palavras, Jimmy corre para interromper o casamento. A Sra. Livingston vê isso e o segue de carro. Ao mesmo tempo, o grupo do culto encontra Jimmy e o segue também. Slim e seus amigos motoqueiros vêm resgatar Jimmy. Slim encara a Sra. Livingston, que é seu antigo amor, Wildfire. Todos eles estão dirigindo em uma pista de pouso de avião. Um avião decola e Jimmy entra junto a um piloto idoso. Eles voam para Niagara Falls, mas o avião cai, fazendo Jimmy cair na cachoeira. Felizmente, sua bolha o impede de se afogar. De alguma forma surpreendente, Jimmy consegue sair da água e corre para a cerimônia. Chloe e Mark estão na capela dizendo seus votos quando Jimmy entra na igreja, declarando seu amor por ela. Como sua última chance de persuadir Chloe, ele coloca sua vida em risco e rasga a bolha para beijá-la. Logo após, ele desmaia. Enquanto Chloe tenta acordá-lo, os pais de Jimmy chegam. A Sra. Livingston lamenta a morte do filho quando o Sr. Livingston pede a ela para contar a verdade a todos. Envergonhada, a Sra. Livingston revela que Jimmy não tem nenhuma condição de risco, e ele acorda subitamente. Acontece que ela mentiu para protegê-lo dos males do mundo todos esses anos. Jimmy fica chocado, mas perdoa sua mãe ao ouvir que ela fez isso para protegê-lo. Finalmente, ele abraça Chloe enquanto todos aplaudem. Corta para alguns meses depois. Chloe e Jimmy estão se casando, e todos que ele encontrou durante sua jornada estão no casamento. O Sr. Livingston, a Sra. Livingston e Slim agora formam uma única relação. O filme termina com Jimmy e Chloe dirigindo para sua lua de mel. Obrigado por assistir. Se inscreva para mais vídeos como este. Ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal.